Vamos lá, pessoal. Continuando então o estudo da tabela periódica. Vamos aprender um pouquinho agora sobre as propriedades periódicas e as propriedades, pessoal, aperiódicas, ok? Então, olha só. Presta muita atenção. Propriedade aperiódica é aquela propriedade que naquilo que você vai aumentando o número atômico do elemento, ou essa propriedade sempre vai assumir um valor crescente ou decrescente. Isso é aperiódica, ok? Não se repete em cada período, ok? Então, ó, por exemplo, se você pegar o número atômico versus o número de massa, versus a massa atômica de um elemento na tabela, naquilo que o número atômico aumenta, em cada um dos períodos a massa também aumenta. Então, sempre assume valor crescente, ok? Vamos lá. A propriedade periódica é aquela que vai assumir valor crescente e decrescente. Olha só aqui, galera, é o seguinte, ó. Em A periódica, ou vai crescer ou diminuir. Na periódica, ela vai crescer e vai diminuir naquilo que você vai aumentando o número atômico do elemento. As propriedades importantes para a gente, são as propriedades periódicas, ok? Primeira propriedade periódica, o raio atômico. O raio atômico, gente, na verdade, se você for representar, ó, se você pega dois átomos, coloca um do lado do outro, ó, colocou um átomo do lado do outro, o raio seria a distância entre os dois núcleos dividido por 2. Aqui daria o valor do raio para mim. Então, o raio seria a distância entre dois núcleos do mesmo átomo, lógico, do mesmo elemento, dividido por 2. Galera, resumindo, é a distância entre o núcleo do átomo até o elétron mais externo dele, ok? Ó, na mesma família, gente, na mesma família, cresce de cima para baixo, ou seja, cresce com o aumento do número atômico, do Z, ok? Agora, no mesmo período, aumenta da direita para a esquerda. Aumenta com a diminuição do número atômico, do Z. Ok? Então, olha, o elemento de maior raio, os elementos de maiores raios, eles vão estar à esquerda e abaixo da tabela. Os elementos de menor raio vão estar acima, né, e à direita da tabela periódica. Então, lembra, na família cresce de cima para baixo. Então, aumenta o número atômico. Num período, cresce da direita para a esquerda. Então, cresce com a diminuição do número atômico. Você tem que lembrar que o número atômico é o número de prótons, a eletrosfera, gente, que representa quase 100% do volume de um átomo. É negativa. Quanto menor a quantidade de carga positiva, menor a atração com essas cargas negativas e o raio fica maior. Então, essa é a lógica para você ter, no mesmo período, a diminuição do raio, não é isso? A diminuição do raio quando aumenta o número atômico ou o aumento do raio quando diminui o número atômico, que é o que está representado aqui. Uma outra aqui, energia ou potencial de ionização. Gente, por definição, é o seguinte, energia ou potencial de ionização é a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Ok? Então, olha só o que eu coloquei aqui. Ó. O elemento hipotético qualquer x, um átomo de um elemento hipotético qualquer x, ao ganhar uma x quantidade, vou até apagar esse x aqui, gente, para não confundir com aquele outro, ao ganhar uma... vamos colocar aqui a quantidade de kilojoules, um valor qualquer, ele se transforma em x mais e perde um elétron. Ele se transforma em x mais e perde um elétron, ok? Bem, galera, para que um átomo possa perder elétron, você tem que fornecer energia. Para você retirar o elétron de átomos que tem um raio pequeno, é mais difícil do que para você retirar o elétron do átomo que tem um raio grande. É por isso que a energia ou potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado em estado gasoso, vai ao contrário do raio. Quanto, olha o que você vê aqui, ó, quanto menor o raio, e aí você sempre vai pegar como padrão raio agora, maior a energia de ionização.
E uma coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, gente, olha só. O alumínio zero. Quando o alumínio zero vai para alumínio mais, você perdeu um elétron, ok? Por que você perdeu um elétron? Porque você aplicou uma energia de ionização, que eu vou chamar de primeira energia de ionização. Um átomo, quando ele perde elétron, o raio dele diminui, está perdendo elétron é eletrosfera. Aí o Al+, ele vai para L2, então ele perde outro elétron. Então você concorda comigo que o raio dele está contraindo ainda mais, né? Então você tem a segunda energia de ionização. E aí esse Al2, ele vai para L3, ok? E perde outro elétron, que é 1, tá, gente? Ele perde outro elétron. Então aqui eu tenho a terceira energia de ionização. O que eu quero que você veja é o seguinte, eu vou retirando elétron e eu vou diminuindo o raio. Então a energia de ionização ela vai aumentando. Por isso que a primeira energia de ionização, ela sempre é menor do que a segunda energia de ionização, que é sempre menor do que a terceira energia de ionização, e assim sucessivamente. Ok? Show de bola? Agora vamos lá. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é o contrário da da energia de ionização. Ao contrário. Enquanto que na energia de ionização é a energia necessária para você retirar o elétron, na afinidade eletrônica é a energia que ele libera o elétron quando o átomo isolado recebe um elétron. A energia que ele libera, é a energia que libera. Então aqui, gente, ficaria ó, A quilojoules. Acertei, ok. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia que o átomo de um elemento libera quando ele recebe um elétron. Então, ao contrário da energia de ionização. E continua a mesma coisa. Quanto menor o raio, maior será a atração, né? Núcleo eletrosfera, maior a eletroafinidade. Aí aqui é o seguinte, queridos. O gás nobre ele é estável. Lembra da aulinha passada de tabela? O gás nobre é estável, quimicamente estável, não precisa de realizar ligações. O que acontece? Você consegue retirar o elétron de um gás nobre, beleza? No mesmo período, ele sempre vai ter, os gases nobres sempre vão ter maiores energias de ionização. Agora, fazer ele receber o elétron, você não vai conseguir. É por isso que os gases nobres não entram em eletroafinidade, beleza? Então, vamos lá. Outra, eletronegatividade. Eletronegatividade, pessoal, é a força de atração que o átomo de um elemento tem sobre o ou os elétrons de uma ligação química. O cara mais eletronegativo tem tendência de receber elétrons, de atrair o elétron. O cara que tem menor eletronegatividade, ele tem maior tendência a perder elétron. Então, a eletronegatividade é a força de atração que um átomo exerce sobre os elétrons de uma ligação química. E aqui é a mesma coisa da afinidade eletrônica. Eu falo para vocês, você aprendeu o raio, você aprende todos. Ó, quanto menor o raio, vírgula, maior a eletronegatividade. Galera, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é esse daqui, ó. O flúor, ele fica mais ou menos aqui. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, inclusive no Enem de 2016 ou 2017, agora não lembro 100% da cabeça, foi a resposta do Enem, né? Que ele conseguiria formar compostos especiais, né, lá com gás nobre, tal, né? Por ter maior eletronegatividade. Você nunca vai topar o flúor carregado positivamente. O flúor sempre vai estar carregado negativamente quando forma ligação química com outros elementos. A eletropositividade, gente, aproveitar para falar então, a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência de atrair elétron, e a eletropositividade é a tendência de perder elétron. A eletropositividade é a única que vai no mesmo sentido do raio.
Então, aqui, ó, olha aqui, ó. Lembrando que mexeu com ligações químicas, os gases nobres, eles não entram, tá, gente? Então, vamos fazer aqui. Os gases nobres não entram. Ó, quanto? Agora vem, ó. Maior o raio, vírgula, maior a eletropositividade. É também chamada positividade, também chamada de caráter metálico, tá, gente? O cara, quando tem caráter metálico acentuado, é porque ele tem grande tendência a perder elétrons. Então, pode aparecer também, aparecer escrito caráter metálico, seria a mesma coisa. Uma coisinha que eu queria falar para vocês antes de encerrar o estudo da tabela é sobre, gente, o raio iônico. O raio iônico. Então, vamos lá. A aulinha vai ficar um pouquinho grande também, mas é necessário, não tem jeito não. Raio iônico. Vamos lá, então. Queridos, quando eu viro para vocês, vem assim. Olha só, eu tenho o Na neutro, ok? Eletricamente neutro. A sua distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Não é isso? Quando eu falo que esse Na, ele se transformou em Na+, vocês vão concordar comigo, é porque ele está perdendo, vou fazer perdendo aqui, tá? Ele está perdendo um elétron. Beleza? Então, a distribuição dele, lembra, a distribuição em cátion e ânion, a distribuição passa a ser 1s2, 2s2, 2p6. Quando ele está perdendo o elétron, ele perdeu esse elétron da camada de valência. Então, a eletrocela dele está contraindo. Por isso que a conclusão que eu chego com vocês é a seguinte, que o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro. Aquele que deu origem a ele, tá ok? Então, o raio do Na+, é menor que o raio do Na. Agora, vamos lá. Vamos pegar agora o seguinte. Vamos pegar o oxigênio. Vamos pegar um cara que só vai receber um também. Eu acho que é melhor, gente. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, o F, 9. A distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p5. Se eu falar o seguinte, cara, agora ele está ganhando, ele vai ganhar um elétron. Inclusive, eu consigo formar um composto iônico entre esses dois caras aqui depois, né? Ele está ganhando um elétron. Se ele está ganhando um elétron, ele está se transformando em F-. Lembra, número atômico? 9. A distribuição fica 1s2, 2s2, era 2p4, era 2p5, passa a ser 2p6. Se eu estou adicionando elétron na eletrocera, gente, o raio dele vai fazer o quê? Vai expandir. É por isso que o raio do ânion, que é o íon, né, negativo, ele é maior que o raio do átomo neutro. Ok? Show de bola? Bem, o que eu comentei com vocês, vamos riscar, é isso aqui, ó. Se eu pego esse cara aqui, o Na+, e se eu pego esse cara aqui, o F-, eu formo o NaF. NaF, galera, é o fluoreto, vou fazer aqui uma certa melhorzinha. NaF é o fluoreto de sódio, tem uma ligação iônica entre eles. Se uma espécie perde, outra tem que ganhar. Então, uma das coisas que nós vamos estudar mais à frente, né, inclusive é o próximo conteúdo, é ligações químicas, nesse caso. Primeira ligação, a ligação iônica. Mas, professor, e se eu tiver espécies isoeletrônicas? Então, se eu colocar aqui, ó, espécies isoeletrônicas. Lembra que espécies isoeletrônicas são espécies que possuem o mesmo número de elétrons. Então, vamos lá. Quando a espécie é isoeletrônica, você vai seguir o seguinte princípio. Olha, ó, o raio do cátion, ele vai ser menor que o raio do átomo neutro. Que vai ser menor que o raio do ânion. Tá vendo?
Então, vamos pegar aqui. Olha só. Se eu pegar aqui, gente, ó, o Na+, número atômico 11. Se eu pegar o neônio, número atômico 10. E se eu pegar o fluoreto, número atômico 9, todos eles têm um total de 10 elétrons. Todos eles têm um total de 10 elétrons. Todos. Sem exceção. Porém, o cátion, ele vai ter um raio menor do que o átomo neutro, nesse caso do hélio, que vai ser menor que o raio do ânion. E quando eu tenho espécies isoeletrônicas, gente, quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Então, se eu comparo, sei lá, magnésio, o número atômico é 12 e carga 2. Então, eu tenho aqui um total de 10 elétrons. E se eu comparo o alumínio, tem carga 3, número atômico 13, também tem 10 elétrons. Se eu for analisar aqui, galera, como eles são espécies isoeletrônicas, entre esses dois caras aqui, olha, o alumínio possui, entre esses dois, menor raio. Por quê? Porque ele possui maior número atômico. Beleza? Show de bola? Queridos, que legal. Gostei, tá? Então, tabela periódica está prontinha pra gente. Sucesso para vocês. Beijos. Até a nossa próxima aulinha. Ok? Beijinho do Marguinho.